Pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí para a nossa segunda aula de filosofia do oitavo ano. Nessa segunda aula agora nós discutiremos os assuntos que aparecem aí para nós no capítulo número 2 do seu livro. Portanto, pegue seu material, pegue seu livro aí na página 30, acompanhe a nossa aula, faça suas anotações e vamos junto para mais esse encontro na aula de filosofia. Bem, nós estamos tratando de um período da filosofia, como vimos no capítulo número 1, da filosofia do período moderno, né? Ou seja, filosofia moderna. Uma das características fundamentais da filosofia do período moderno é a valorização da razão como possibilidade do conhecimento que o ser humano desenvolve. Ou seja, vai haver uma valorização do saber racional, que antes da filosofia moderna não era valorizado. E nós vimos na aula anterior que um dos principais pensadores do período moderno foi o filósofo René Descartes, que buscou trazer uma linguagem matemática para o pensamento filosófico na busca de um conhecimento seguro, livre de qualquer dúvida. E para isso ele, lá na filosofia moderna, que nós estudamos no capítulo 1, elaborou alguns passos para alcançar o conhecimento. Agora, outros dois pensadores que estudaremos neste capítulo número 2 da filosofia moderna, que aparece aí no seu livro, são os seguintes pensadores: Spinoza e Leibniz. Esses dois pensadores, também racionalistas, embora pertençam ao período da filosofia moderna e o racionalismo, eles divergem um pouquinho das ideias daquele pensador que nós estudamos no capítulo número 1, René Descartes. Beleza? Vamos começar então a nossa análise filosófica desse racionalismo partindo das ideias de Spinoza. O filósofo holandês Baruch Spinoza definiu como sendo substância aquilo que pode existir por si mesmo, independente de qualquer outra coisa. Aqui eu quero que você relembre um assunto que nós tratamos na aula anterior: substância. Nós vimos que Descartes parte do princípio de que a nossa existência é composta de duas substâncias. Daí aquela ideia do dualismo cartesiano, que nós falamos na aula anterior. A nossa existência, então, é composta da substância pensante e da substância extensa. Res cogitans, res extensa. Além disso, Descartes ainda partiu do princípio que, como a substância pensante e a substância extensa não é capaz, ou seja, nenhuma delas tem a possibilidade de se autocriar, havia necessidade de admitir a existência de uma substância divina. Então, Descartes diz que existe a substância divina, substância pensante, substância extensa. Já Baruch Spinoza vai propor outro raciocínio. Para ele, a substância seria aquilo que pode existir por si só. Portanto, segundo Baruch Spinoza, o único ser que não depende de nenhum outro seria Deus. Portanto, a única substância existente, segundo o pensamento de Spinoza, seria Deus. Deus seria essa substância capaz de criar tudo o que existe. Portanto, quando eu observo o mundo à minha volta, nada mais estou observando do que manifestações do divino, de algo divino. Extensão, as coisas corpóreas, o pensamento, nada mais são como a manifestação de uma substância maior, que é o ser divino. Então, o pensamento de Spinoza parte do princípio monista. O que significa isso, monismo? Uma única ideia, mono. Então, para Spinoza, diferentemente de Descartes, existe apenas uma substância, que seria essa substância chamada Deus, que é capaz de criar tudo o que existe. Então, tudo o que existe nada mais é do que uma manifestação de Deus. Ou seja, Deus é a natureza. Eu, você, os animais, os minerais, as plantas, nada mais somos do que manifestações daquilo que se chama Deus, de uma divindade. Deus, então, segundo Spinoza, é a fonte ou a origem de toda a realidade que pode ser entendida, então, como uma manifestação
dessa divindade. Então, diferentemente de Descartes, Spinoza parte do princípio monista. Existe apenas uma substância. Além de existir apenas uma substância, Spinoza parte do princípio que tudo que existe obedece como se fosse uma ordem geométrica, uma perfeição. Por que uma perfeição? Porque se tudo que existe é uma manifestação de Deus, e Deus é perfeito, então tudo que existe obedece uma ordem geométrica. Isso se encontra especialmente quando analisa o pensamento de Spinoza e chega à conclusão de que é um racionalismo radical, porque, de acordo com Spinoza, Deus é perfeito e todas as suas manifestações, as coisas, os fenômenos, surgem aí e obedecem uma lei, um critério baseado nas ideias de Deus. As coisas, a natureza em geral, também não estão soltas, isoladas por aí. Elas obedecem a essa ordem, formando uma unidade entre si. E o universo, então, nada mais seria que um sistema totalmente ordenado, né, obedecendo essa condução e esse princípio divino. E as coisas que existem e ocupam determinada posição para cumprir uma função. Nada está aí no mundo por acaso. Por quê? Porque se foi criado a partir de um pensamento, de uma ideia de organização divina, obedece a uma perfeição. Então, se existe, existe para alguma função. Não está aí no mundo por acaso. E o ser humano é capaz de compreender esse sistema divino por meio da sua capacidade de razão. Por isso, o racionalismo radical de Spinoza. Pois essa razão humana, se nós temos a capacidade de razão, essa razão humana é também uma manifestação da parte divina. Ou seja, tudo que existe. Se a nossa razão também existe, então a nossa razão é uma forma de manifestação do saber e dessa inteligência suprema de uma divindade. Esse racionalismo radical, extensão e pensamento estão de acordo com a razão divina, segundo Spinoza. Também nessas ideias de pensamentos, desejos, emoções, ações, tudo que a gente tem, tudo que a gente possui, tudo que faz parte do ser humano, seria então, de acordo com o pensamento de Spinoza, manifestação do divino. Outro pensador, para dar continuidade nesse raciocínio da filosofia moderna, raciocínio filosófico racionalista, é o filósofo alemão Leibniz. Leibniz foi um racionalista, mas não tão radical quanto Spinoza, pois não buscou na geometrização, ou seja, uma ordem geométrica para explicar a realidade. Para ele, haveria outra ordem no mundo, além de uma ordem geométrica. Para entender esse raciocínio, ele propõe duas formas de percebermos a verdade à nossa volta. Por isso, ele classifica as verdades como sendo as verdades racionais, que são as verdades necessárias. O que significa dizer que algo é necessário? Que não pode faltar, que tem que ser daquela maneira e não de outra. Algo é de tal modo e não pode ser diferente. Por exemplo, se eu chego à conclusão de que para ser humano, ser considerado humano, é necessário levar em consideração que o ser tem que ter raciocínio. Então, se eu concluo que para ser considerado humano tem que raciocinar, então o raciocínio é uma verdade necessária para ser considerado um indivíduo ou um ser como humano. Porém, existem outras verdades que ele vai classificar como verdades contingentes. Quando eu digo que algo é contingente, é o mesmo que dizer assim: pode ser de um jeito, mas pode ser de outro e não vai fazer falta. Não entendi, professor. Vamos lá, então. Você tem uma garrafinha, né? Uma garrafa PET, garrafinha de água. Eu posso dizer que a característica dessa garrafa, de ser de plástico, no caso, ela é uma verdade contingente. Por quê, professor? Porque essa garrafa poderia ser de um outro material. Ela poderia ser de vidro, mas continuaria sendo o quê? Garrafa. Então, para o ser garrafa, se ela é de plástico ou de vidro, isso é contingente. Ou seja, verdades contingentes são aquelas verdades possíveis, mas incertas, que pode ser de um modo ou de outro e não vai provocar nenhuma diferença no ser. Apesar de contingentes, segundo Leibniz, as verdades de fato seguem uma ordem.
Elas se apoiam no princípio da razão suficiente. O que significa dizer princípio da razão suficiente? Nada pode ser o que é sem que haja uma razão para isso. Ou seja, tudo que existe, tudo que acontece, tem que ter uma razão para aquilo. Nada ocorre por acaso. Tudo, segundo Leibniz, tem que ter uma razão suficiente para que aquilo aconteça. E partindo do princípio dessa razão suficiente, Leibniz chega à conclusão que é necessário admitir que existe uma harmonia pré-estabelecida no que ocorre na natureza com o ser humano. Para Leibniz, o ser humano é relativamente livre. As escolhas que fazemos na vida fazem parte, né, dessa harmonia pré-estabelecida por Deus quando criou o mundo. Ou seja, tudo que existe obedece uma harmonia pré-estabelecida por uma razão que criou tudo que existe. Então, todas as coisas existentes são formadas, segundo Leibniz, conforme essa harmonia pré-estabelecida. Só que ele parte do seguinte princípio: tudo que existe é composto de pequenas partículas, que ele vai chamar de mônadas. O que é isso, professor? Tudo que existe é formado de pequenas partículas. Ele vai dar o nome disso de mônadas. Tipo o quê? Todas as coisas materiais, físicas, existentes, são compostas de mônadas. Existem infinitas mônadas que se combinam. Então, ou seja, as coisas vão combinando, tudo que existe tem uma combinação e dão origem àquilo que existe. Ou seja, tudo precisa dessas mônadas. As coisas formadas por diversas mônadas, como carteira, mesa, o ser humano e assim por diante. Só que existe uma coisa que é formada de uma única mônada, segundo Leibniz, que seria a alma humana. Então, quando Deus fez o mundo, criou tudo, previu o movimento das mônadas, ou seja, as mônadas, pequenas partículas, se movimentavam e se combinavam, formando as coisas. Só que o ser humano tem uma coisa em si que é formada por uma única mônada, que ele vai chamar de alma. Assim, de acordo com o pensamento de Leibniz, o mundo apresenta uma harmonia pré-estabelecida por Deus. Então, tudo que acontece obedece essa harmonia pré-estabelecida por um ser divino. Tudo bem? Agora, se você pega seu livro aí, lá no final do capítulo número 2, página 37, página 38, faça os exercícios, que em breve a gente retoma essa ideia e discute esses assuntos dos exercícios aqui nessas aulas. Tudo bem? Bons estudos, força, foco e muita atenção nas aulas de filosofia. Forte abraço!